Se você estava dormindo debaixo de uma rocha e não viu o noticiário neste final de semana, está aqui para você a declaração de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito, a guerra de Israel contra Hamas. Qual é o tamanho da consciência política dessa gente? E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. E que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Olha só, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, e a imprensa, óbvio, Israel, Netanyahu, Hamas, todo mundo falou sobre isso. Eu vou começar com Lula sendo declarado persona non grata pelo Estado de Israel, pelas bocas da Moniquinha Waldvogel, do G-News. Declarando que o presidente Lula não é bem-vindo até que retire os comentários que fez sobre a guerra em Gaza. O nome técnico disso é que Israel decidiu que Lula é persona non grata em Israel. Segundo o escritório do ministro das Relações Exteriores israelense, Lula fez um sério ataque antissemita e, por isso, o presidente brasileiro eu vou começar, Gustavo, com você. Estamos numa crise diplomática, mas muito mais do que isso. Estamos do lado errado da história, estamos apoiando o discurso odioso. Estamos não, né? Eles, a esquerda extrema, Luiz Inácio, os petistas e toda essa imprensa que, é de cair o orifício rugoso das nádegas. Porque, cara, é um negócio inacreditável. O que eu ouvi hoje, a galera da imprensa tentando passar pano pra isso, falando que foi um mero equívoco, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas é inacreditável o que a gente tá vendo diante dos nossos olhos, Gustavo. Sem dúvida, né? E isso vem numa escalada já ao longo de, no mínimo, desde o que aconteceu, né? Os ataques do Hamas a Israel. A gente tem visto essa onda antissemita promovida pela esquerda no mundo todo, né? E aqui no Brasil, o Lula, a cada vez que ele tem que abrir a boca para falar sobre esse tema, ele se supera e consegue tornar as coisas ainda piores do que elas já eram, né? Então, assim, isso, mas eu acho que meus colegas vão abordar outros temas. Eu quero pegar um ponto que é o seguinte: isso não é de graça, isso não é aleatório. Isso, e essa cobertura, que a imprensa, essa passação de pano, como tu coloca, né? Que a imprensa faz, mostra o quanto esse cenário já tá, digamos assim, ensaiado, né? Para que a esquerda subverta a linguagem e fale que Israel é genocida e que Hamas está lá se defendendo. Isso tem, a gente já falou muito sobre isso, né? Da covardia dos terroristas do Hamas, basta que eles saiam debaixo dos hospitais e das escolas, enfrentem os soldados israelenses e acabou a baixa colateral, né? Que não se confunde com genocídio, longe disso. Então, assim, a gente até poderia entrar nos aspectos técnicos da asneira que ele está falando quando ele diz que Israel é um país, não um estado genocida, mas se a gente digamos assim, se concentrar apenas na declaração dele, ela tem uma cobertura midiática, ou seja, tem um respaldo midiático, tem um respaldo da militância, tá todo mundo tentando passar pano, inclusive judeus que apoiaram Lula estão passando pano, não, veja bem, olha, pegou mal, não pegou mal, isso é catastrófico, o Brasil hoje se coloca entre a turma do fundão, assim, o lixo da humanidade, né, dos países, todo o Brasil hoje, do ponto de vista diplomático, está aliado com terroristas, genocidas e ditadores, e o lado democrático da história é apontado como opositor desse governo. Então, assim, é uma pena, ficar chato para nós, mas é bom, de outro lado, que o mundo está vendo quem é Lulinha, paz e amor, na verdade. Eu vou aproveitar, Duda, para passar para você uma fala do primeiro-ministro de Israel. A primeira manchete que está no antagonista. Lula banaliza o Holocausto e tenta prejudicar o povo judeu, diz Benjamin Netanyahu. E agora, com vocês, ele falando sobre Luiz Inácio, em primeira mão. The president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust. President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. É interessante isso que ele falou, Duda, porque ele tá colocando o seguinte: ele tinha que ter vergonha de falar um negócio tão horrendo como que ele falou, o Netanyahu falando a respeito do Lula, e ele falou, é assim que as mentiras se perpetuam ao longo da história, Duda. Ele tá certíssimo, eu simpatizo muito com a figura do Netanyahu, né, e eu adoro ouvir ele falar, e eu acho que ele sempre acerta. É bizarro. Existe uma frase que é bem clichê, mas que é: quem não conhece a história está fadado a repeti-la. E é exatamente nisso que o Lula cai. Afinal, ele com certeza não conhece nenhuma história sobre nada. É um analfabeto funcional. É óbvio que ele não tem nenhum tipo de noção sobre as coisas que aconteceram no passado. Isso fica explícito quando ele, do nada, acorda de manhã e pensa: o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou chamar judeus de nazistas. É isso que eu vou fazer. Porque foi isso que ele fez. Olha como é bizarro. O cara foi e decidiu dizer que o maior Estado judeu do mundo age como os nazistas, que perseguiam justamente os judeus. Só que isso é um modus operandi que é assim, é um modus operandi, é praxe na esquerda.
Quando estourou a guerra Rússia e Ucrânia, eu me lembro muito bem de que toda a esquerda se mobilizou, para ficar do lado da Rússia e para fazer o quê? Para chamar a Ucrânia de nazista. Todo mundo na época, logo que a guerra estourou, a guerra ainda continua, mas agora, para nós aqui, já não é mais um assunto tão trending, né? Porque tem outras guerras acontecendo, infelizmente assim funciona. Então, no começo, todo mundo dizia que a Ucrânia era cheia de núcleos nazistas e que tinha mais é que invadir mesmo. Aí agora, o Lula vai dizer que Israel, o maior Estado judeu, também está agindo como nazista. Aí a gente pode olhar para trás, a gente pode lembrar, por exemplo, do José Genuíno falando, não, porque eu acho válido a gente começar a boicotar comércios de judeus, né? Só que eu me lembro da última vez que isso foi feito foi justamente na Alemanha nazista, né? A gente pode lembrar do Breno Altman, equiparando os judeus a ratos, dizendo que não importa a cor dos gatos desde que eles caçem os ratos, numa forma de meio que os fins justificam os meios para todos os absurdos que o Hamas comete, né? Então, é nisso que a gente está preso. Quando a gente olha para a figura do Brasil hoje, sob o comando de Lula, o Lula 3.0, é nisso que a gente está preso. A gente está preso com um governo que vai aos poucos se aliando com todos os grupos terroristas e violentos e extremistas que existem no Oriente Médio, que vai se aliando com todas as ditaduras da América Latina, que se alia com países como a Rússia, onde os opositores do regime estão morrendo dentro da cadeia, e que, inclusive, os Andrés Genuínos e Brenos Altman da vida já disseram que não tem por que a gente lamentar a morte misteriosa do opositor do Putin na cadeia. Então, é com isso que a gente está preso. Ao passo que as inimizades com os países civilizados, por exemplo, Israel é a única democracia do Oriente Médio. E aí Lula corre para se tornar inimigo de Israel, para arranjar briguinha com os Estados Unidos e com tudo isso. Então, a gente se torna amigo dos bárbaros e inimigo dos civilizados. É isso que o Lula faz. Eu quero aproveitar essa análise da Duda e jogar para a Adriles. Acho que todo mundo viu ontem. Para quem não viu ainda, pasmem, né? Matéria da Revista Oeste, saiu no noticiário inteiro. Terroristas do Hamas, Adriles Jorge, agradecem a Lula por ataque a Israel. Isso eles fizeram uma declaração. O Hamas tem um grupo no Telegram, que, aliás, vários brasileiros são bloqueados, inclusive a gente vai mandar isso daí na próxima pauta, aqui no Brasil. Mas esse grupo terrorista agradeceu, fez uma declaração gigantesca ao Lula sobre a sua última declaração, fazendo essa equiparação de Israel ao Hitler e ao Holocausto nazista por ele provocado. Adriles. Vamos ver, muito se coloca na conta do Lula duas coisas, né? A sua suposta ignorância e a sua suposta demência. A ignorância do Lula, assim como a ignorância de toda a esquerda, não só brasileira como mundial, é calculada, assim como a sua demência. Ele não é um demente como Joe Biden, que não sabe mais o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe que os 6 milhões de judeus mortos em campos de concentrações na Alemanha nazista foram mortos porque eram judeus. Isso sim configura um genocídio. Você querer exterminar todo um povo deliberadamente por sua etnia, por sua origem étnica. Ou seja, isso é a monstruosidade do genocídio. Não é exatamente você se defender enquanto o Estado foi vilipendiado e atacado, teve suas mulheres grávidas, mortas, bebês assados e degolados, e você querer exterminar justamente o grupo terrorista que tentou exterminar o seu povo, que visava exterminar o Estado de Israel inteiro, como quer o Hamas. Ele sabe disso, só que ele obedece aos ditames de uma ideopatia esquerdista, progressista, que desde sempre quis exterminar os judeus por um preconceito atávico. Porque os judeus são geralmente um povo rico, é um povo que manda praticamente no capitalismo do mundo, ou seja, eles defenestram o capitalismo, se utilizam do capitalismo, mas querem matar os grandes capitalistas, que são também os grandes gênios da humanidade, em grande medida, que o povo judeu já deu Einstein, já deu Freud, já deu inúmeros gênios para nós. Então Lula, ele repete um antissemitismo que não é só dele, o antissemitismo da esquerda, que apoia o Hamas, que apoia o Hezbollah, que apoia o Estado Islâmico por razões políticas, porque eles querem exterminar os judeus do mundo. Ou seja, nesse sentido eles repetem os nazistas. Então não é surpresa pra ninguém quando o Zé Genuíno fala pra boicotar comércios de nazistas, como fizeram os nazistas nos anos 30. Não é nenhum tipo de surpresa quando recebem um homem, um canalha, comparando a uma mulher estuprada às fezes que ela havia evacuado na calça. Não é surpresa eles demorarem tanto a chamar o grupo de Hamas de terrorista. Aliás, não chamaram. Falaram que o ato, olha só, senhores, o ato da invasão de Israel foi terrorista. Por quê? Porque o PT já endossava as ações do Hamas. Isso documentado. Eu acuso aqui o lulopetismo de ser antissemita. Eu acuso a esquerda nacional e mundial de ser antissemita. E eu acuso, Marco Antônio, toda pessoa, todo intelectual consciente, como o Luiz Felipe Pondé, que estava hoje atacando o Lula, como o Marco Antônio Vieira, todos esses que fizeram L no passado, sabiam quem era Lula, sabiam quem era o PT e sabem o antissemitismo da esquerda. Todos esses contribuíram para colocar o Brasil no estado miserável onde ele está. Eu acuso todo intelectualoide, todo político desses da direita liberal que fizeram L, de transformar o Brasil num pária, agora sim, num pária mundial, num rato mundial do ponto de vista diplomático, porque é comandado por um homem, presidido por um homem, que compara exatamente a terroristas nojentos que assassinam mulheres e estupram mulheres grávidas, ao povo que é vilipendiado por esses terroristas e comparam esse povo aos próprios nazistas. Então você, intelectualoide, influenciador, político que votou no Lula, você contribuiu para o verdadeiro
o verdadeiro nazifascismo que abriga o governo federal desse país. E assim, não é que o povo não é representado pelo governo federal, não é. Mas, eventualmente, é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha inominável e da história mundial dessa república ser representado. É a mesma coisa de que na Segunda Guerra Mundial você ficasse do lado dos nazistas. É o que o Lula está fazendo hoje, jogando a história da República Brasileira na lata do lixo. E você, intelectual, você, político, contribuiu para isso, votando nesse verme. Adriles, a gente tem muita sintonia, cara, porque eu fiz um comentário na Gazeta do Povo na semana passada, o Lula já tinha feito declarações antissemitas, fazendo falsa equiparação, falsa equivalência, uma puta desonestidade, né, e que você vê que é fruto de um mau caratismo enraizado em todos os petistas, e daí você fala, cara, não é o DNA, não, ou melhor, desculpa, a digital não é só do Lula. Existe a digital de todos os comunicadores, passapanistas. Existe a digital de todo mundo que promove a falsa equivalência. Dando, inclusive, quantas vezes na Globo News a gente falou sobre isso no ápice dos ataques terroristas do Hamas, chamaram aquela documentarista, aquela mulher que falou do genocídio, do Estado terrorista de Israel. Quer dizer, isso daí é a porta aberta e já passamos dessa porta aberta da banalização do mal. Passamos já. O mal é banalizado hoje por autoridades brasileiras, perante o mundo. Isso que é interessante, né, Adriles? A gente estava falando aqui. O Brasil subscreveu a petição da África do Sul, denunciando para a AIA o Estado de Israel como genocida. Só que, olha como a questão diplomática, ela envolve muito a pessoa também do presidente. Porque eu tava achando inacreditável isso acontecer sem uma repercussão maior. Mas a hora que sai da boca do cara, aí que você vê a mobilização inteira internacional, e claro, do Netanyahu, de todo mundo. Porque, cara, não tem mais defesa para fazer. Todo mundo, todos os empresários, a gente vai falar deles em seguida, é mais do que vergonha na cara deles. Todos têm que fazer um meia-culpa público. Tem que fazer um pedido de desculpa público. Você tem uma trajetória histórica. O Lula apoiava o Yasser Arafat. O documento do PT apoiando o Hamas. Isso é atávico. Atávico. Já está incrustado na história do lulopetismo. Todos esses intelectuais sabiam quem era Lula e quem era o PT. Exato. Fizeram isso de livre acordo. Aí falar que o Bolsonaro é genocida. Daí. Quem é o verdadeiro nazi-fascista aí que a gente está brigando? O governo federal. Tirado da cadeia o nazi-fascista. Assumido. E vamos lembrar que essa desastrosa declaração dele, mais uma, né? Que não é, por acaso, eu concordo com vocês, ela vem já num crescente há muito tempo. Ela surge no momento em que a jornalista pergunta sobre a Venezuela ter expulsado, né, o pessoal da ONU lá que cuidava dos direitos humanos. Ele diz, olha, eu não sei o que está acontecendo na Venezuela. E aí ele não sabe o que está acontecendo na Venezuela, que é aqui do lado, mas ele é especialista em Oriente Médio para falar esse monte de merda que ele fala, né? E, de novo, esse antissemitismo, ele é provocado pela esquerda mundial, é uma coisa atávica, eu concordo, é uma coisa que já está entranhada ali no... Vamos lembrar, até hoje eles não declararam o Hamas como um grupo terrorista, eles só conseguem falar que... Olha, é terrorismo, mas Israel também é. Eles só conseguem... Sim. Muito espremidos falar que Hamas é terrorismo, mas equiparando Israel, que não tem parâmetro de comparação com o que os caras estão fazendo, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Gustavo, tanto o Lula não é tão ignorante assim, que ele não chama, presta atenção na sutileza, ele não chama o grupo Hamas de terrorista. Ele fala que eles fizeram um ato terrorista. Sim. É a mesma coisa de um general que eu tava vendo no plano esse dia falando, não, você tem um braço político, que é legítimo do Hamas, e um braço militar, que é contestado. O cara divide em braços. Não tem o cérebro. O cérebro político não é o cérebro terrorista. É uma coisa bipolar, assim, é de uma esquizofrenia absoluta. Mas, ó, a gente vai rodar ainda em cima dessa pauta, porque tem muita coisa que aconteceu nas redes sociais, mas antes eu queria falar pra vocês que todos os dias, nós aqui do Show da Manhã e do Fio Diário, nós temos uma campanha pra conseguir continuar crescendo e promovendo os programas da plataforma, promovendo o Show da Manhã. Pra gente conseguir continuar, a gente tá numa fase que a gente tá pedindo a ajuda de vocês. A gente estabeleceu uma meta de R$1.000 por dia aqui por programa de Pix. O nosso e-mail é a chave Pix, contato@fiodiario.com. Qualquer contribuição de vocês ajuda demais a gente a chegar na nossa meta, e a gente só pede isso porque, por enquanto, os assinantes por si só e a monetização do YouTube não são suficientes. A gente não consegue ter monetização suficiente no YouTube para custear toda a operação da plataforma. Não gosto de ficar pedindo Pix, mas é um momento necessário da nossa história. Eu quero agradecer muito todo mundo que já fez a contribuição do Pix. Assim que a gente conseguir decolar com um número de assinantes forte e sólido, essa campanha de Pix não vai mais existir. Mas nesse momento a gente precisa da ajuda de vocês para conseguir continuar. Existe um bastidor gigantesco, existe produtor, existe editor, a gente tem filmmaker, a gente tem novos programas que estão entrando na plataforma. Eu tô muito feliz de falar para vocês que a gente tá construindo várias parcerias, só que é um momento, um hiato aí da nossa história que a gente tá pedindo essa ajuda de vocês para conseguir continuar. Então, qualquer contribuição ajuda demais. A chave Pix é o nosso e-mail, contato@fiodiario.com. E obrigado a todos que já ajudaram, de coração.